Boa noite, bem-vindo ao Noite Informativa, como tem sido habitual às quartas-feiras. Sempre analisamos aqui os temas que achamos pertinentes e hoje não vamos fugir à regra. Vamos falar do Memorando de Entendimento para a Desmilitarização, Integração e Desarmamento das Forças Residuais da RENAMO e também vamos falar da submissão de candidaturas para as eleições autárquicas. E o nosso terceiro tema para hoje é a proposta do FMI de reforço das medidas de austeridades em 2019. E já conto com os meus convidados. Tenho à minha direita o Dr. Filmão, neste caso Soase, ele que representa o Partido Frelimo. À minha esquerda tenho o Dr. Alfredo Magomice, que representa a RENAMO. A quem desde já agradeço pela presença aqui no Noite Informativa. Vou começar mesmo com o Dr. Alfredo Magomice. Um ano após o início das negociações, o PR anunciou nesta segunda-feira a assinatura de um memorando de entendimento sobre o desarmamento, desmobilização e também integração das forças residuais da RENAMO. Eu gostava de ouvir de si. Não acha que seria interessante se divulgar o conteúdo do memorando para se tornar o processo mais transparente? Dr. Magomice? Muito obrigado, boa noite. Permita que use da oportunidade para agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade e também para saudar e cumprimentar aos moçambicanos e aos demais telespectadores. Assim, a jornalista, boa noite. Aos colegas do painel também minhas saudações. Bom, indo para a questão que coloca em relação ao conteúdo do memorando, permita que diga que as negociações sempre são um processo difícil e complexo, que exige, na maioria das vezes, um grande nível não só de organização, mas de sigilo, que é a arma, neste caso, para o sucesso. Nestes termos, e sobretudo para o meu caso, é pouco difícil reclamar que assim fosse ou comentar este assunto, tendo em conta a minha proveniência e origem. O meu partido está a negociar com o governo a questão militar, neste caso. E eu acho que, analisado o acordo e o entendimento que houve entre o Presidente da República e Sua Excelência, o Coordenador, achou-se por bem e conveniente, até este momento, divulgar aquilo que é racional para o consumo público, tendo em conta também que assuntos militares estão ligados também à estratégia de defesa e segurança do país. Falamos hoje entre RENAMO e governo, mas no final do dia falaremos da estratégia de defesa e segurança de um país como tal. E nestes termos há sempre uma margem de segurança que tem de ser mantida naquilo que são os conteúdos ligados a assuntos de defesa e segurança. Mas também permita que diga que, nesta fase, é prematuro ainda o detalhe do conteúdo. O mais importante é termos a certeza de que há aqui um compromisso entre o Presidente da República e o Coordenador da RENAMO para que este assunto tenha desfecho o mais rápido possível e na melhor possibilidade. Portanto, eu acho que isso é o mais importante para que haja um conforto e sossego em toda a sociedade e forças vivas, de que há um compromisso para que o processo seja levado de forma seguro, sereno, para o bom porto. E estamos de parabéns todos nós. Engenheiro Soase, engenheiro não, jurista Soase, melhor dizendo,
Acha que seria ou não interessante se divulgar este conteúdo? Bom, primeiro, boa noite a todos os telespectadores desta prestigiada televisão. Através de si e dos meus colegas do painel, saudar todo o povo moçambicano. Relativamente à questão que coloca, penso que o mais importante é que, como moçambicanos, nos regozijemos pelo fato de estarem a ser dados passos significativos para o alcance da paz efetiva em Moçambique. Ora, queria enaltecer, saudar e por que não congratular-me como moçambicano pela perspectiva séria e de alcance de resultados com que Sua Excelência o Presidente da República tem conduzido este processo do diálogo com a RENAMO na pessoa do seu coordenador. Chegamos a uma fase que era tida por alguns círculos como sendo uma fase muito importante, aquela em que alguns compromissos assumidos de forma teórica e, se quisermos, de forma verbal, fosse traduzida para a forma escrita, até mesmo para permitir um melhor controle daquilo que é a prestação de uma parte ou de outra. No caso, refiro-me àquilo que é o grau de cumprimento das obrigações do governo e o grau de cumprimento das obrigações por parte da RENAMO naquilo que tem sido acordado. Chegados aqui, penso que alcançamos um dos níveis mais encorajadores do processo da construção da nossa paz efetiva. Não resisto em recordar como é que este processo todo começou e também em recordar aos telespectadores interessados nestes assuntos sobre o fato de que muito do que tem acontecido tem que ver com dois importantes pressupostos. O primeiro, que não devemos ignorar e não nos deve cansar esta repetição, que foi o juramento que foi feito por Sua Excelência o Presidente da República no seu discurso inaugural sobre o fato de que de tudo faria para que Moçambique rapidamente alcançasse a paz plena, a paz efetiva, definitiva e duradoura. O segundo passo foi aquele que nós comemoramos um ano há pouco tempo da sua efetivação, que foi a sua deslocação a Gorongosa para um contacto, por assim dizer, mano a mano com o falecido líder da RENAMO. Tudo isto que nós temos estado a assistir é corolário desses primeiros dois pressupostos que eu elenquei e devemos, como eu dizia no início, como moçambicano, nos regozijar pelo fato de que está sendo tudo efetivamente feito para que tenhamos uma paz definitiva e duradoura em Moçambique. Não creio que a questão da divulgação a priori daquilo que são os fundamentos destes acordos seja prioritário. Se lembrar, não foi no dia a seguir aos acordos assinados em Roma que nós tivemos acesso ao documento, não foi no dia seguinte à sua assinatura que tivemos acesso aos acordos de cessação de hostilidades, que foram também assinados entre o Governo e a RENAMO. E por que seria desta vez? E por que teríamos esta pressa em termos desse documento nas mãos? Sendo o fato, porém, que no fim do dia temos que ter o documento, vai ser disponível, porque o maior fiscal, que é, aliás, o maior interessado neste processo, somos nós. Portanto, o destinatário último de todo este esforço, Sua Excelência o Presidente da República. E por que não também da colaboração que tem ultimamente tido da liderança da RENAMO? O destinatário último são os moçambicanos. E não se pode, ad eterno, como se diz, portanto, de forma não aprazada, esconder este documento. Penso que não há este interesse por qualquer nenhuma das partes. Há de decorrer, sim senhora, do fato de se tratar de matérias sensíveis, mas também isto resultando da estratégia que foi, desde o início, escolhida por Sua Excelência o Presidente da República. Se lembrar, quando ele prioriza o contacto direto com a liderança da RENAMO, e algumas vezes um contacto que até não foi, por assim dizer, acompanhado por toda uma imprensa, como tem sido o apanágio em situações similares, portanto, ele vem adotando uma estratégia de pouca mediatização das ações, portanto, tem estado a priorizar mais os resultados. E é isso que nós temos visto, portanto, é de crer, se quisermos dar sequência àquilo que tem sido a sua atuação, é de crer que tão cedo quanto nós não imaginamos, vamos ter acesso a este documento e, como eu dizia, como destinatários únicos e últimos dos esforços que têm sido feitos, vamos poder ter o documento e vamos, por assim dizer, fiscalizar. Interessa, penso eu, quer para o Governo, assim como para a RENAMO, que a população moçambicana tenha a noção de qual é que tem sido o grau de comprometimento e de compromisso de qualquer uma das partes neste processo. Pelo que eu penso que eles estão interessados em que tão cedo quanto nós não imaginamos o documento esteja nas nossas mãos, porque interessará a qualquer uma das partes que se saiba
ganhos políticos já fora e todas as outras coisas que se podem considerar, mas interessará as duas entidades que nós, como destinatários únicos deste processo todo, possamos perceber, até mesmo para castigarmos politicamente aquele que se comportar de forma diferente daquilo que está acordado nos compromissos. Muito obrigada. Deputado Rungano, partilha da mesma ideia dos colegas aqui. Uma vez mais, boa noite e bem-vindo à Noite Informativa. Gostava de ouvir de si. Seria ou não interessante a divulgação deste conteúdo? Bom, começaria por cumprimentar os telespectadores, os colegas do painel e dizer claramente que seria interessante que fosse um documento de consumo público, porque, como sabe, o segredo muitas vezes está ao serviço da manutenção do poder, mas aquilo que são negócios públicos é um direito que os moçambicanos têm de saber o que é que está a ser negociado, como está a ser negociado. Aliás, há bem pouco tempo, com o desaparecimento do líder da RENAM, nós assistimos e acompanhamos, começou a haver um bate-boca, ele disse isto, outro ele disse aquilo. Isto por quê? Porque foi algo que foi negociado em segredo. Portanto, temos uma prova viva, recente, de que o segredo não é bom negócio. Para os negócios do Estado, que têm de ser públicos, todos temos, aliás, o direito à informação. É uma lei que foi aprovada há pouco tempo. E, diante deste direito à informação, devíamos efetivamente sermos informados o que é que está a acontecer. E como estava até a dizer o colega Soares, que o grande árbitro destes assuntos é o povo moçambicano. E o povo moçambicano nunca poderá arbitrar com conhecimento e causa e justeza coisas que não conhece. Portanto, parece que tudo indica que havia esta necessidade imperiosa de, a par dos acordos que estão a ser firmados, também um canal de informação concreta, completa, que é para todos conhecermos o que é que está a ser tratado, porque todos os visados são moçambicanos, não é? E o assunto de um moçambicano não é alheio a outro moçambicano. Agora, também é verdade que é preferível isto a continuarmos numa situação de intranquilidade. Portanto, podemos dizer que estamos no bom caminho, na medida em que, pelo menos, se vislumbra o fim desse conflito, mas claramente estamos muito longe do ótimo e do desejável, não é? E se bem se diz que o ótimo não pode ser inimigo do bom. Portanto, olhando o objeto, que é o alcance da paz, é razão para termos mais esperança, até para exortar os atores para avançar de forma mais decidida nessa questão de uma paz justa, que seja a contento de todos os moçambicanos. Isto, claramente, todos nós exortamos e auguramos que se chegue a um consenso, mas nós, como Movimento Democrático de Moçambique, que primamos pela transparência, pela partilha e, sobretudo, pela igualdade dos moçambicanos, porque esta questão de haver uns mais informados que o outro, depois acaba também tendo consequências quando chega, por exemplo, um momento eleitoral como este, que temos que todos lutar pelo poder. É evidente que se tu vais a um jogo com menos informação, vais ter mais dificuldade de ganhar esse jogo. É por causa disso que, efetivamente, nas democracias, onde há uma competição leal, se recomenda que haja, de fato, uma partilha mais equitativa, mais universal do que se passa no Estado, tanto mais que hoje está Frelimo no poder, mas estamos a caminhar para 2019
onde há eleições e que um outro partido pode ganhar as eleições. E se esse partido ganha as eleições num contexto em que há muitos segredos, como é que se continua a liderança, como é que esses assuntos são continuados? É evidente que vamos ter gueto, então parece que isto nos leva a uma situação em que somos governados por pessoas e não por instituições e não por leis, porque as leis, as instituições são mais universais do que as pessoas. No caso vertente, penso que nós tivemos há pouco tempo uma prova viva de que a informação estava com uma pessoa e depois a pessoa desapareceu e ficou sem, perdeu-se aquele tempo. Se tivesse sido de uma forma institucional, pública, partilhada, se calhar não teríamos tido esse problema. Agora, é sempre aquilo, não é que o ideal é o ideal, não é o que devia ser, mas as sociedades humanas não vivem no ideal, no que deve ser, no que devia ser. Temos de nos contentar com a realidade, com os factos, se pelo menos esses factos, essa realidade, tem este condão de nos trazer uma situação melhor do que aquela que nós vivíamos. Mas não há dúvida que uma maior transparência, uma maior partilha seria benéfica para todos e até para garantir a continuidade destes acordos, destes memorandos, em caso de outras forças políticas, que é aquilo que se espera numa democracia, que haja alternância, haja mudança, haja transformação, que o Estado possa correr sem amarras e sem dependência deste ou daquele. Portanto, este. Pois muito bem, o Presidente da República prometeu para breve divulgar os passos subsequentes do processo de desarmamento, de desmilitarização e também de integração dos homens residuais da Renamo. Gostava de ouvir do engenheiro Magomir se acredita que até a data das eleições autárquicas este processo já estará concluído? Bom, irei responder a questão, mas permita primeiro que clarifique algo aqui. O meu colega, o Runguano, justificou-se da necessidade da divulgação do conteúdo, alavancar na ideia de que, a partir da eternidade do Presidente da Câmara, fez retroceder o diálogo, porque algo não ficou sem registro. Isto não corresponde à verdade, é uma falácia, é uma mentira, porque depois que terminou o velório e consequente enterro em Mangundi, na semana seguinte estivemos na Assembleia da República, foi aprovado a revisão pontual da Constituição, que decorria das negociações que houveram entre o presidente já falecido da Câmara e o presidente Nussi. E antes disso, houveram vários momentos de diplomacia entre facilitadores. Isto permitiu que aquela aprovação fosse feita. Se nos lembrarmos, foi nos últimos dias daquela sessão. Subsequentemente, entrou também a questão, o assunto militar, que já havia sido começado naquela altura, ainda o presidente da Câmara em vida, e agora está a continuar. Não me lembro em nenhum momento em que isso ficou esbarrado porque há falta de informação. Mas também compreendo a avidez e a necessidade que tem de discutir assuntos e matérias que muitas vezes achamos que compreendemos, mas também não há que perdoar nisto. Em relação ao assunto que coloca eu quero com muita franqueza que disse aqui outro dia que esta é uma matéria bastante complexa e requer um tratamento próprio, tendo em conta o tempo que isto durou.
Este tempo permitiu criar várias formas de pensar, permitiu, como se diz, gato escaldado, até de água fria, até medo. Isto vai levar com que haja muitos cuidados em todos os passos a serem dados. E esses cuidados vão levar o seu tempo. E este tempo pode ser antes, pode ser depois. Esta não é a questão. A questão é que o processo chegue a bom porto e, definitivamente, este processo leve o país para uma paz efetiva. Em relação às armas que estão em poder das forças da RENAMO, estas armas estão bem guardadas, estão bem protegidas e, quanto a isso, pode-se garantir que nunca e jamais serão mais usadas dentro do espírito que está existindo. Tudo indica que, como foi falado hoje pelo nosso coordenador, logo que a instituição for criada, as armas serão entregues e aqueles irmãos vão para a sua vida, ou para a Força de Defesa e Segurança, ou para a vida civil. É o que vai acontecer. Eu não estou preocupado pela rapidez, pelo limite temporal. Estou preocupado pela eficácia dos passos que devem ser dados. Devem ser firmes, seguros para ambos os lados, tal forma que este assunto, de uma vez por todas, seja esquecido, que haja aqui uma geração nova que tem de vir sem se falar mais desse assunto. Esta é a minha questão e esta é a minha contribuição naquilo que eu posso fazer, tanto agora falando pela televisão, tanto onde eu sou capaz de influenciar. Pois, muito bem. A RENAMO informou hoje, comunicou hoje, não é, que vai criar um organismo onde vão ser entregues, não é, as armas, neste caso. Eu gostava de saber do jurista Soares, e já temos alguns países, como é o caso dos Estados Unidos e a Suíça, que mostram interesse em apoiar neste processo de desarmamento. Na sua opinião, Dr. Soares, que instituições ou países devem fazer parte para que este processo seja realmente efetivo? Bom, é uma questão sensível que me coloca. Quando é para nomear os países que se entende sejam os mais indicados para nos ajudar neste processo, digamos que, em geral, eu estou aberto a todos aqueles que venham para nos ajudar, que venham por bem e cuja intervenção não roce qualquer violação a questões ligadas à nossa soberania. De que forma? Questões de intromissão que nós conhecemos nestas matérias, todo um aproveitamento que pode ser tentativamente feito para se colocar a questão da nossa soberania em causa. Tem que ficar claro que Moçambique é um Estado soberano, tem as suas leis e instituições que funcionam, tem uma Constituição que está em vigor, não é? Tem órgãos do Estado, instituições que estão em pleno funcionamento. Portanto, não se coloca aqui a questão de haver um vazio em termos da existência de um poder legítimo, não é? E que está no exercício de um mandato legítimo que está em curso. Portanto, qualquer intervenção de um país, seja ele de onde vier, seja ele qual for, tem que ser no reconhecimento dos limites impostos, portanto, por esta mesma soberania que está em voga no nosso país. Em segundo lugar, se eu tivesse de opinar e de propor, infelizmente havia de mencionar países que não integram o leque de países que já se ofereceram, e eu teria uma certa apetência que se trabalhasse com um país da região, que, por exemplo, conhece melhor a nossa realidade e que eventualmente vivam direta ou indiretamente situações similares às nossas, ou não as vivendo em seu próprio país, pelo menos têm tido um sentimento e acompanhamento direto relativamente àquilo que têm sido as nossas relações com esses mesmos países, naquilo que são as relações do âmbito regional. Mas, como disse no início, estou aberto a que qualquer país que venha por bem, portanto, apoie no processo da desmilitarização, do desarmamento e na integração dos homens residuais, como chamou, os homens armados da RENAMO, dizem outros, para que tenhamos efetivamente uma situação em que as armas neste país estejam com entidade de Estado, que é a única que tem legitimidade para que tenha delas posse. Portanto, penso que, sejam os Estados Unidos, seja a Suíça, seja qualquer outro país, desde que venha imbuído deste espírito de respeito pela existência e funcionamento das instituições do nosso país,
é bem-vindo. Caberá, penso eu, às pessoas que estão a dialogar neste processo, a questão da seleção e aprovação de um conjunto de países que se entende que, por uma razão, por exemplo, que tem a ver com relações históricas que tenha com o país, ou por quaisquer sinais de credibilidade dos seus modos faciente na forma de lidar politicamente com o nosso país, que são tidos como sendo aqueles que já emprestam alguma credibilidade e confiança às nossas estruturas governamentais. Também não só. Esta não é a primeira vez que se iria recorrer a países, muitos, para que venham dar o seu contributo na tentativa de nos ajudar a trazer a paz definitiva em Moçambique. Se recorrerá àqueles que já intervieram em processos anteriores, se recorrerá a novos, como eu dizia, quaisquer que forem, desde que venham imbuídos pelo espírito de respeito pelos moçambicanos, pela nossa Constituição, pela nossa soberania. Eu penso que eles têm espaço para fazer um grande trabalho e, sobretudo, para deixar uma marca em Moçambique de que fizeram um trabalho valioso e que permitiu que Moçambique entrasse para uma situação de paz efetiva e duradoura. Repara, nós estamos a tentar construir esta paz há muitos anos, usando diferentes estratégias. E aqui misturo um bocadinho a questão que estamos agora a discutir, com a primeira questão que colocou. Foram experimentadas várias formas de resolver este problema, umas mais publicistas que outras. Agora estamos a experimentar uma estratégia nova, que parece concentrar boa parte, pelo menos, das ações sensíveis, silenciosamente, a trazerem-nos mais resultados do que informações prévias. Neste caso, ao invés de documentos a serem cumpridos, apareceram acordos verbalmente firmados, mas que permitiram, digamos, um tal nível de funcionalidade que faz com que estejamos sem armas a serem disparadas até hoje. Acomodemos esta estratégia que está sendo adotada pelos nossos dirigentes e acreditemos, por favor, que é com este mecanismo que chegaremos à paz definitiva e duradoura em Moçambique. Até agora tem dado resultados positivos. Pessoas e bens já circularam livremente, a aliviarem situações de especulação de preços numa zona e noutra do país. O suficiente que temos estado a produzir tem sido transportado de um canto para o outro. As pessoas têm sido capazes de conviver, visitar famílias, investir num sítio ou noutro. Estamos agora a ver moçambicanos a começarem a reviver o turismo interno, visitando vários locais culturais turísticos do nosso país. Tudo isto é fruto da paz. Então, o que nós queremos é que isto se confirme, se consolide e se concretize. Se isto tiver de continuar a ser feito via silêncio, com aparição já posterior, com acordos assinados apenas para questões, digamos, de uma certa concretude final, que assim seja. O que nós queremos é que efetivamente se concretize o processo de paz em Moçambique. Portanto, em poucas palavras, sejam quais forem os países, desde que venham dentro deste quadro de respeito por Moçambique e suas instituições, são bem-vindos. Não creio que a esta altura, e pelo nível de entendimentos que temos estado a alcançar, por via das pessoas que estão a dialogar em nosso nome, não creio que estejamos na situação de vulnerabilidade para que apareça aqui alguém que nos coloque novamente em confusão. Pelo que penso que os próprios países, as respectivas delegações, virão aqui com a consciência de que este povo, desejoso que está de que desta vez a paz seja efetivamente definitiva, não tem espaço para nos trazer problemas de complicação. Pelo que virão fazer o seu papel de acordo com os termos de referência que foram definidos para a sua intervenção. Muito bem, passamos para o nosso outro tema, que é a submissão de candidaturas para as eleições autárquicas. Um fato curioso, não é? Iniciou esta segunda-feira o processo de submissão de candidaturas para as eleições autárquicas e mesmo com os prazos apertados, nenhum partido político ou coligação de partidos compareceu no primeiro e segundo dia de recepção de candidaturas. Eu gostava de ouvir do deputado Runguan. Será que o tempo que resta é suficiente para que os 17 partidos e coligações apresentem as suas candidaturas? Bom, eu acho que já tinha referido em programas anteriores esta estratégia de se complicarem as coisas, se criarem crises, roubar-se o tempo. Tudo é uma questão de estratégia, na sua opinião? Exatamente, são estratégias para trazer mais confusão, que é para efetivamente termos ao serviço da fraude e de outros desígnios. Há uma necessidade, havia uma necessidade de haver um calendário conhecido por todos. E esse calendário existiu. Houve razões que já foram esgrimidas mais que o suficiente neste programa, que adiaram isso. Mas os resultados são estes que estamos a ver, que o calendário de tão apertado que é,
será muito difícil os partidos conseguirem cumprir com eles. É verdade que há partidos mais organizados, mais esforçados, que vão cumprindo, como já vimos, que parece que já há alguns que estão a entregar. Mas não hoje, curiosamente, hoje tivemos sim um grupo de cidadãos da Solidariedade Cívica de Moçambique Exatamente. Que submeteu a sua candidatura. Mas é preciso ver em quantos municípios. Aí é que está. Porque a grande questão é, estamos a falar de 53 municípios, estamos a falar de um país com problemas, digamos, de vias de acesso, de comunicação. Estamos a falar de instituições que nem sempre funcionam da melhor forma, porque isto que estamos a falar de eleições envolve, por exemplo, instituições como um círculo, que deve passar um atestado de residência, no caso de um candidato que a sua residência no BI não coincida com a zona autárquica onde ele se recenseia. Estamos a falar de notários, estamos a falar, enfim, de uma série de instituições que já têm a sua demanda normal, não é? E quando temos o processo eleitoral, significa que há uma sobrecarga sobre essas instituições. É só pensar, por exemplo, no registro criminal. Só pensar nesse documento, que a instituição que trata este documento praticamente é uma. Como é que pode conseguir responder à demanda em tempo útil? Portanto, parece-me não haver dúvida de que este tempo comprimido vai trazer mais problemas, vai trazer mais dificuldades, e é preciso também lembrar que o tempo que os partidos terão para suprir as irregularidades ainda será muito mais comprimido, não é? Portanto, tudo o que aconteceu com o calendário eleitoral, temos que reconhecer que não abona a favor de um processo que se quer transparente, abrangente, aberto para todos. Porque para isto não conta apenas a organização, o esforço, o trabalho dos partidos e dos grupos de cidadãos. Entra também aqui em causa outros atores, não é? Ou seja, se num círculo o chefe do círculo está doente ou tem má fé e não passa aquela declaração do bairro, isso é o suficiente para baralhar todo um processo. Se uma vez chegando no registro criminal a demanda for tanta que não há capacidade de em tempo útil se passar o registro criminal, põe em causa. Se vamos a um notário que por alguma razão tem uma sobrecarga, portanto, parece que existem razões objetivas para se pensar que este foi o tempo possível diante do prazo, porque é preciso lembrar que uma das grandes dificuldades é que as eleições é dia 10. Mas até dia 10 é preciso saber quais são os partidos e grupos de cidadãos que passam e em que municípios, e daí se abrir o concurso para a produção destes materiais. E, como sabemos pela experiência, esses materiais não são produzidos em Moçambique. E os concursos têm também os seus próprios prazos, se é para serem transparentes e abrangentes. Parece-me não haver dúvida que o tempo que nos resta não é bastante para fazer eleições com lisura e transparente como se podia pensar e fazer, mas paciência, são as eleições possíveis. Penso que não há ninguém, nem o Conselho Nacional, o Conselho, portanto, a CNE,
nem os partidos políticos, nem ninguém de boa fé pode dizer que este é o calendário ideal. Mas com estes prazos apertados, engenheiro Magomisse, estamos ali, nem quase que nenhum partido, só temos um até agora, que submeteu a sua candidatura. O que é que está a acontecer realmente? Se já vinham reclamando deste tempo apertado. Bom, acho que no programa passado também falamos um pouco sobre esta questão. Tudo deriva do atraso, primeiro da aprovação da revisão da Constituição, da lei, e a demora demasiada do Presidente da República promulgar as leis aprovadas pela Mas isso já é um fato, engenheiro Magomisse, já é um fato. Pode permitir que termine o raciocínio? Vai terminar, mas eu gostava de saber o que é que está a acontecer, porque já temos essa promulgação pelo Presidente da República. Eu vou explicar. Já estão criadas as condições para os partidos avançarem. Pronto, eu vou lhe explicar. Portanto, depois da promulgação da lei pelo Presidente da República, tinha que ser publicada. Só depois da publicação, a CNE tinha condições reunidas para produzir o calendário eleitoral consentâneo com a lei. E este calendário tem também as suas imposições dentro do limite que a lei estabelece. Mais do que isso, a maior parte dos partidos, dissemos aqui na semana passada, íamos nos preparando em relação a determinados documentos, fotocópia do BI, do cartão, mas haviam 2 documentos que pendiam da Comissão Nacional de Eleições, que é a ficha de inscrição e parece um outro documento que é um tal de compromisso. E este documento, depois que a CNE reuniu, deliberou para a fixação do calendário definitivo, foi distribuído aos partidos a partir da segunda-feira. Pelo menos o meu partido recebeu na segunda-feira. Tu tens este documento na segunda-feira, tens que levar de Maputo a Tete, e de Tete tens que ir a Nhamaiabwa. Nhamaiabwa está a cerca de 700 quilômetros da cidade de Tete. Estrada terra abatida. Tem que não chover naquele dia, tem que ter um carro seguro. Imagina esse país real. Estás em Nampula, tens que ir a Angoche, cerca de 300 e tal quilômetros, estrada terra batida. Quer dizer, todos esses constrangimentos não permitiram que os partidos, com o mínimo de tempo possível, pudessem fazer isso. Mas estou a crer que aquelas organizações, os partidos ou organizações que vão concorrer às eleições em todo o território nacional, nas 53 autarquias, a partir de amanhã vão começar a aparecer, porque esta ficha tinha que ser preenchida pelo concorrente, neste caso, os membros das Assembleias Provinciais. Então os partidos ainda estão-se a preparar? Assembleias Municipais. Assembleias Municipais, sim. São municipais. Portanto, estamos nos preparando. São centenas, ou se não milhares de pessoas. Tem que organizar todo o processo. Portanto, este precisa de tempo. E depois dali, tem de transportar todos os processos de Nhamaiabwa para Tete e de Tete a Maputo. Portanto, a nossa burocracia é pesada. Não permite que a Comissão Distrital de Eleições, por exemplo, em Nhamaiabwa, possa ser um depositário fiel da Comissão Nacional de Eleições. Tudo tem que vir a Maputo. É a nossa lei, é a nossa burocracia. Então, de Nhamaiabwa a Tete, tu tens um dia. Chegas em Tete, depois das 12, já não tens o voo que vem a Maputo. Tens que esperar para o dia seguinte. De Tete para Maputo, chega às 18 horas. A CNE fechou. Tem que esperar 7 horas do dia seguinte. Portanto, perdes por ali 3 a 4 dias de Nhamaiabwa para Maputo, de Angoche para Maputo. Não estamos a falar de Boane, não estamos a falar de Namacha. O país real não é Boane, não é Namacha, não é Manhissa. Então, é isso que precisa perceber quando falamos disso. Eu estou a crer que os partidos que vão concorrer nas 53 autarquias ou organizações, a partir de amanhã vão começar a depositar os seus processos. Portanto, não se trata aqui da questão
de falta de organização, é mesmo a pressão que recaiu sobre os partidos, tendo em conta os limites temporais que a lei impõe. É neste sentido. Agora, não vou dizer quando o meu partido vai dizer, porque disso depende muito do... Eu até já ia perguntar quando é que o Partido Renamo vai submeter. Quando o Partido Renamo vai submeter? Bom, ainda temos, acho que 3, 4 dias, vai acontecer dentro deste prazo. O que posso afirmar com categoria é que amanhã a Renamo vai divulgar os cabeças de lista. Isto a Renamo vai fazer amanhã. Depois dali, há procedimentos internos, confirmar uma ou outra questão para se depositar os processos na Comissão Nacional de Eleições. Até a data prevista, não é? Para as eleições, o tempo que resta será suficiente para a campanha de educação cívica dos cidadãos, tendo em conta as novas modalidades eleitorais de votação? Bom, a questão nem se cinge muito na questão da modalidade. A questão está, eventualmente, nos novos órgãos. A tipologia de órgãos que nós temos agora, em função do modelo de centralização que foi recentemente aprovado. Posso assegurar-lhe de que vamos precisar de continuar a falar disto, mesmo depois do processo eleitoral ter sido realizado. E isto não vai ser um exercício fácil. É uma complexidade, do ponto de vista do modelo de centralização que foi aprovada, mas, como eu tenho dito e realçado, aquele modelo que está a permitir que nós tenhamos paz até agora, que foi consensualizado, vai ter que ser do nosso domínio e da nossa aplicação efetiva. Portanto, se não temos dele necessário domínio agora, vamos ter, certamente. Há um exercício de literacia sobre as várias matérias de novos órgãos criados, suas competências, até que ponto é que as competências desses órgãos estão repetidas nos novos órgãos a entrarem, por exemplo, em 2024, quando entrarem também os conselhos distritais, depois os conselhos, a questão da governação a nível provincial. Agora não temos mais o presidente do Conselho Municipal, temos o Conselho Autárquico. O que é que estas mudanças de designações, o que é que este conjunto de competências e atribuições trazem de novo e o que é que há de repetido com outros órgãos e como é que nós nos preparamos para lidarmos com esta nova realidade. Portanto, penso que não vai ser um exercício, não pode ser um exercício rápido, sob o risco de ser feito com muito alto nível de erros ou de falhas. É um processo, vai ter que levar o seu tempo, mas é um preço que nós, os moçambicanos, estamos preparados para pagar, como se fosse a nossa moeda de troca para que tenhamos a paz efetiva em Moçambique. Vamos nos acomodar neste modelo. Se ele tiver os seus erros, certamente os legisladores terão a oportunidade e tempo para corrigir aquilo que se entender que não terá corrido bem neste primeiro exercício de implementação destas inovações no quadro da nova forma da descentralização. Agora, relativamente a aspectos como colocava a pergunta ao meu colega em relação à questão do timing, o tempo que nós temos, os partidos não se estão a inscrever. O colega Ronguane, nos programas anteriores, referia-se muito a alguns prazos. Eu não comentei porque não sabia o que é que inspirava a referência a tais prazos, porque sabia-se de antemão que se estava à espera que fosse promulgada a lei e que só com base na lei a CNE depois iria, portanto, o CNE depois iria, e a CNE porque é a Comissão e não o Conselho, a Comissão, portanto a CNE iria depois divulgar um calendário para regular este processo. Com todo o respeito, não sei o que é que inspirava a indicação de tais prazos a que ele se referia. Os prazos são esses que nós temos agora. E eu tinha chamado a atenção ao fato de que o tempo de espera de que se fez referência em programas anteriores, eu já teria dito isto, é que os partidos organizados, e nisto eu quero crer que os partidos representados neste painel, muitos outros, assim como grupos de cidadãos que se propõem a concorrer, estão organizados. Já sabiam que efetivamente se estava à espera de um ato formal, que é o da promulgação, mas que todo um conteúdo substantivo que estava tanto nesta lei é aquele que depois haveria de, digamos, regular todo este processo. O que significa que não era preciso esperar pela promulgação da lei para começar a tratar uma série de pressupostos que preparariam, portanto, um grupo de cidadãos ou um partido para que, a quando da publicação do calendário e com estes prazos pela CNE, se tratasse já de fazer questões de ordem conclusiva,
nomeadamente esta questão dos documentos referentes à inscrição, por aí fora. Mas todo um conjunto de documentos que até têm prazos bem mais largos do que o intervalo que nós teríamos da promulgação da lei, da reunião da Comissão Nacional de Eleições, desse calendário, nomeadamente o registro criminal. Uma preparação mas há interna uma coisa- de cada partido, neste Sim, caso. tudo tem que ver com os níveis de seriedade e, sobretudo, do sentido político sério nestes processos. Para quem está a acompanhar este assunto, não vale a pena, tenho chamado a atenção, pretendermos continuar com o discurso de dissociarmos o timing em que têm sido aprovados os instrumentos com a questão do diálogo político que está a acontecer. Nós estamos a tratar de uma questão meramente política. Podemos ignorar isso para fazermos outro tipo de comentário, mas se quisermos ser sérios, o Dr. temos que Soares- admitir que ao ritmo dos consensos que vão sendo Mas, Dr. alcançados, Soares, vai-se propiciando o ambiente para a aprovação de uma série de instrumentos necessários, não é? E imprescindíveis para este processo das eleições. Eu não Então, à sei se- medida, eu não sei se está me mesmo- permitir só concluir, Sim. se perceber que, à medida que vão sendo dados sinais relativamente aos acordos alcançados no diálogo e vão sendo colocados à mesa questões de ordem prática, olha, houve consenso sobre isto, houve consenso sobre aquilo, estão a acontecer paralelamente a isso outros atos processuais relativamente a esta questão eleitoral. Portanto, não há de estranhar que o timing em que é aprovada a revisão da Constituição, a revisão do pacote eleitoral, a promulgação destas leis, a divulgação do calendário pela CNE, tudo isto é consentâneo a um exercício que está-lhe a servir de motor deste lado, que é a questão dos consensos que estão sendo Mas alcançados. não sei se realmente está metido nisso, porque podemos estar a falar com alguém que realmente não frequenta um partido político. Só para dar um exemplo. Para os documentos consentâneos com a realização das eleições são isentos de pagamento de taxas nas instituições do Estado. Por exemplo, o registro criminal são 200 meticais. Portanto, nós queremos que o processo seja inclusivo. Então, quando estamos a falar de 200 meticais, para algum candidato de uma certa renda, é de fato muito dinheiro, porque é apenas registro criminal. Ainda tem que tratar, por exemplo, da residência que implica um imposto, que é mais que 200. A gente estamos a falar de fazer as fotocópias. Portanto, pagando, um candidato chega a passar 1000 meticais, sem incluir o transporte para aqueles que vivem em zonas recônditas. Ora, só depois da publicação portanto, deste documento, da promulgação, é que a CNE instruiu os registros criminais, os notários, para isentarem o pagamento disso. Ias para o registro criminal. Se me permitir cortar-lhe também, diziam que... aqui temos um elemento novo que não tinha sido colocado na minha primeira colocação. E eu referia-me a partidos organizados. Nós sabemos que a principal fonte de financiamento dos partidos são os seus membros, através das cotas. Não estou a ver um partido que se pretende... Mas é o Estado. Deixa-me concluir. Mas é que é o Estado Mas que se me está a permitir, isentar. não há de me perceber. O Estado Estou a está dizer que antes da isenção, Sim. Sim. o partido organizado tem como base do seu financiamento, a base central, são as cotas pagas pelos seus membros. Não estou a querer perceber da seriedade de um partido que, augurando concorrer para eleições autárquicas e vencê-las, tenha problemas de 200 meticais para pagar o registro criminal do seu candidato num período anterior a esse pronunciamento da isenção. Não estamos a falar de 200 meticais, estamos a dizer que tem 200 de registro criminal, tens que pagar 300 para ter a declaração do bairro. Sim, mas se me permitir, este é um problema exclusivo do MDM. Por quê? Porque não há paralelo neste país de algum candidato e as candidaturas ter ficado... Nós estamos a falar de cabeça de lista. Sim, mas quando um candidato tem dificuldades desta natureza, temos que começar a discutir sob o ponto de vista de sua proveniência política, em termos de com que seriedade é que o seu partido escolhe os membros, como é que se prepara. Portanto, nós estamos a falar de eleições autárquicas. Não podem se candidatar. Não, estamos o doutor falar Romano lembra-se da data em que foram convocadas as eleições. As eleições foram convocadas há muito tempo. De renda alta ou de renda baixa, a pessoa tem de ter a possibilidade de se candidatar. E é isso que já estamos a ouvir mas aqui. Ninguém disse isto o contrário. É pensado para pessoas de renda alta. A grande questão política, a grande diferença é que nós os outros estamos a incluir todos. Não, e há partidos que têm fontes de financiamento. Candidato. Há partidos que têm fontes de financiamento que são esquisitas, porque têm que ser chamadas de forma imediata. Não, os partidos organizados, doutor Romano, partidos organizados que até vendem cachimbos
tem membros que Tem membros que pagam cotas. que têm E é cachimbos. com base nessas cotas que depois se realiza uma série de Meu amigo, investimentos. nós o que ouvimos é que há partidos que têm patrocinadores, que há um cachimbo, puxa 1 bilhão de meticais. Se for esse tipo de partido é outra coisa, mas estamos a falar dos membros, estamos a dizer, sejam pobres ou ricas, sejam pessoas de baixa ou de alta renda, têm direito, e é pensando nisso Não, que esta o questão próprio tem que ser Estado até mesmo para o moçambicano, benefício das o pessoas. É melhor que se Estado esclareça moçambicano isto. Quando se fala de inclusão, ficou Dr. Ronguano, claro quando se que fala de todo inclusão, aquele que quer se e é bom que não se candidatar, confunda isso, a inclusão não é o prêmio à desorganização. Não, isto não é desorganização. A inclusão não é um prêmio à Mas se o desorganização. Estado moçambicano reconhece que este processo é caro, está acima das posses de muitos cidadãos, e ele mesmo, o Estado moçambicano e o governo de Moçambique, instituíram a isenção desse tipo de pagamento. Só que esta isenção, para ser efetiva, estava à espera, digamos, da conclusão do processo. Pois. Então, é preciso, ou estamos a falar com alguém que está à margem do processo, ou estamos a falar com alguém que defende que só as elites econômicas abastadas é que devem participar. Mas se estivermos a falar eu compreendo do moçambicano toda a real, necessidade que tem de fazer um aproveitamento político dessa situação, mas uma coisa tem que ficar clara, até porque há pessoas que estão ávidas em formar novos partidos e têm que aprender sobre a seriedade com que os partidos devem funcionar. É preciso ter uma base de militantes que, comprometidas com o seu partido, pagam cotas, e essas cotas ajudam o partido a realizar uma série de atividades. Dentre as várias atividades que se realizam através das cotas, existem os valores que são usados, por exemplo, a questão de inscrição dos candidatos, reconhecimento de assinaturas, autenticação de cópias, por aí fora. Agora, se se chegou à conclusão, e ainda bem, de que devem ser sujeitos à isenção uma série de processos, esse aqui é o tal processo da inclusão. Mas não pode usar a questão da inclusão como prêmio a partidos organizados que previamente não se vinham preparando para Estamos a falar de partidos não que pode ser, incluem não é? todo tipo de moçambicano e que não está à espera daqueles cidadãos que têm cachimbos a $1 bilhão. Não, estamos a falar que está muito abaixo do nível de todos nós estamos aqui. Essa referência deve envergonhar todo mundo. Está muito abaixo do nível que nós aqui estamos a fazer o debate. Não sei se apetece aprofundir algum cachimbo, mas essas referências só tornam o nosso debate mais pequeno do que ele já estava. Estamos a falar de Moçambique. E para não tornarmos o nosso debate pequeno, vamos passar para o nosso tema, que é a proposta do FMI de reforço das medidas de austeridade em 2019. O Fundo Monetário Internacional propõe que o aumento salarial não ultrapasse 5% e que haja limitações nas contratações de mão de obra para o aparelho do Estado, após a visita da equipa técnica para uma discussão sobre a preparação da proposta do Orçamento do Estado para 2019. Engenheiro Magomice, eu gostava de ouvir de si, como é que olha esta proposta do FMI ao Governo, na qual o aumento salarial não deve ultrapassar os 5% no próximo ano? Bom, eu irei para a questão, mas permita antes eu manifeste o meu desagrado pela forma como os dois colegas estão a contender aqui no debate. E, na verdade, o Ministério de Assuntos Constitucionais e Parece Religioso tem culpa no cartório no processo de candidatura ou da formalização da candidatura por parte dos cidadãos. Eu acho que, na maioria das vezes, na verdade, quando falamos de candidatos a assembleias municipais, há candidatos de todo tipo de renda. E existem algumas vilas que são simplesmente vilas, onde talvez os cidadãos assalariados, tirando a administração do distrito, são professores e enfermeiros. A maioria vive de agricultura, vive de pecuária, e são rendas extremamente baixas. Para um registro criminal, que só é possível ser extraído na sede, na capital provincial, como eu tinha dito, Nhambane está a cerca de 700 quilômetros da cidade de Tete.
O cidadão que vem a Maiágua, que é uma vila pacata, é só um município porque, pronto, tem de sair de Nhamaíabwe para a cidade de Tete. Tem de contar o transporte, alojamento, alimentação, pagamento de documentos, que são cerca de 200 verticais, e o transporte de regresso. Ainda, por cima disso, sabendo o Ministério que é para as eleições, o cidadão indica que é candidato, tem de cobrar, motivando que o partido tem de fazer uma lista. Que lista? Portanto, isso revela um Estado que, de forma deliberada, não só viola a lei, como também defrauda aos cidadãos. Lula tem culpa muito grande nisso. De todas as maneiras, os cidadãos, os partidos fizeram um esforço para, pelos seus meios, pagarem. Mas posso lhe afiançar que há um partido que, mesmo sem listas, conseguiu extrair os documentos que precisa sem os seus candidatos pagarem e sem lista. E qual é esse partido? Não sei. Mas não se sei. está a dizer-nos aqui, existe. podia partilhar conosco. Existe. Mas é comum este tipo de acusações sem Existe. sem Isso estamos a fundamento. dizer. Não é novo isso. A partida, isso revela uma tendência de facilitação e tirar vantagem contra os outros. Agora, em relação à questão que coloca, nós não podemos ver aqui o FMI como o mal da fita. O FMI está a impor condições para o país sair do buraco que alguns moçambicanos causaram ou colocaram no país. E o Moçambique, querendo se beneficiar do apoio do Fundo Monetário Internacional e dos outros financiadores, não tem como fugir da assessoria do FMI. E quem assessora tem de dizer as verdades. A questão aqui, na minha opinião, era trazer aqui os 2 bilhões de dólares. Fecharíamos este assunto. Onde está o dinheiro? Só isso. Porque estamos nisso, porque um governo, em nome de todos nós, ou um grupo de cidadãos, em nome de todos nós, foi buscar dinheiro para fins que até agora ninguém sabe. Ninguém é acusado, não há nada. Então, o FMI não está a fazer até o melhor. Porque, pelo que se fala, mesmo os salários seria difícil que fossem pagos. De todas as maneiras, continuamos à espera que os organismos da administração da justiça possam ajudar o país a trazer o dinheiro, no mínimo. A trazer o dinheiro Um ponto de ordem. Sim, pedi um ponto de ordem. Não. Quando terminar a sua alocução. Não, ponto de ordem, não tem que esperar que eu... Não é ponto de ordem. Por favor, prossiga. Não, é que, sabe, colega Sousa, você é muito contraditório. Exige muita educação, exige muita decência. Infelizmente não tem tido. Não, espera. No final de tudo, você é o pior que desorganiza o debate. Você é que leva esse debate para níveis mais baixos, mais ridículos. Eu aprecio a sua avaliação. Sim. O que me fez pedir o ponto de ordem Sim. é uma questão tão simples quanto esta. Mas E tem sido o seu apanágio quando são as minhas intervenções. Me parece ter sido colocada uma questão. E eu compreendi muito bem a sua introdução, quando não resistiu a voltar à questão que eu discutia. Mas isto não é matéria para ponto de ordem. Isto não é matéria para ponto de ordem. Isso é discussão, não é ponto de ordem. Eu não estou a discutir consigo, estou a explicar o ponto de ordem que eu pedi. Olha, Há de me remeter outra vez a tal contenda que eu tinha há pouco tempo com o colega Ronguar. Não, a questão é que, tendo sido colocada uma questão que tem que ver com as imposições do FMI, que não são imposições, são sugestões, primeiro. Eu acho que depois, quando começamos a entrar na questão de alguém que fugiu com dinheiro, que depois no dinheiro não se... Eu acho que se de alguma forma acha que eu estou a desorganizar o seu raciocínio, se me permitir, também lhe queria convidar para que concentrássemos nas questões que nos são colocadas, sobre isso que depois não termos tempo suficiente nós hoje de debater a questão que foi colocada. Esta era a sugestão. Obrigado. Soares, eu acho que você está a ser muito ridículo, está a levar o debate a um nível muito baixo, indecente, desnecessariamente. E eu acho, quanto a isso, que nem para a sua pessoa, nem para o partido que você representa, fica-lhes bem. Quer dizer, há qualquer um de nós aqui que discute, está a infligir as normas. Para quê? Das duas, uma.
o seu partido faz um requerimento para a STV, peça para que você venha aqui ao debate sozinho, fala o tempo que você quiser. Porque se assim for, não faz sentido trazer um cidadão que não quer ouvir a opinião dos outros. Aliás, eu posso ser interrompido e não posso interromper os outros. Isto é que não pode ser. Eu não lhe interrompi. Mas eu, quando quis falar, eu disse, peço um ponto de ordem. Não lhe interrompi em nenhum momento. Mas eu disse ponto de ordem e o senhor disse, fala lá. E eu comecei a falar. Mas não era matéria para ponto de ordem. Quais é que são as matérias de ponto de ordem? Meu caro, sabes, eu gostava de ouvir do deputado Runguane como é que olha para esta proposta do FMI. Desculpa, senhor moderador. Sim. Eu acho que nós temos que chegar aqui a um consenso, porque pessoas para um debate como estas não ajudam nem ao programa e muito menos ao país. Compreendo que, de forma difusa em que ele está, quando a gente coloca os pontos, ele vem nessa tentativa de cortar os nossos fios de pensamento. Eu não sou da Frelimo, eu tenho claramente, marcadamente, tenho uma linha de pensamento que difere dele, que me deixa que esgrima o meu pensamento. É por isso que os três partidos praticamente estão aqui, o que ele está a fazer aqui, respeitamos a opinião de cada partido. Isso é uma ditadura baixa, ridícula. Então, um colega do painel é ditador no programa. Você é ser ditador. Quando você se impõe a interromper os colegas que falam, isto é uma ditadura. Mas quando eu sou interrompido já não é ditadura. Eu não lhe interrompi. É apenas interrupção. Em nenhum momento eu lhe interrompi. Em nenhum momento. Mas, doutor Magomisso, pode terminar o seu fim de raciocínio em termos mesmo da questão que lhe coloquei, em termos da proposta do FMI de que os salários, o aumento salarial não deve ultrapassar os 5%. Bom, já que interrompeu, permite que eu recomece, para eu poder formular a minha ideia. Desde o momento que não seja muito repetitivo. Não vou ser repetitivo. A fita cortou no meio, tem de recuar. Tem de recuar. Como eu dizia, não podemos ver o Fundo Monetário Internacional como uma da fita. O governo moçambicano precisa de entrar no mercado internacional e para isso tem de cumprir certas normas internacionais. E saibamos que o FMI vem cá a pedido do governo moçambicano. E este assessor impõe, de acordo com as características, de acordo com a natureza da nossa economia, faz a sugestão. E esta sugestão, a palavra sugestão é moderada, mas é uma imposição, porque se não segue a sugestão, não vai conseguir ir para fora do país. Dizia eu que o problema não está com o FMI, o problema está com quem tirou os 2 mil milhões de dólares. Esse é que tem um problema, porque este tirou o dinheiro para fins que em nenhum moçambicano está a tirar benefícios. Quanto a isso, posso requerer à Procuradoria, a todas as instituições da Administração da Justiça, para que possam trabalhar afincadamente, à semelhança do Nini, que foram trazer em Dubai, onde também possa ir a Marraquene, possa ir a Machazine, trazer aqueles que roubaram o dinheiro do Estado. Esses ali vão ajudar a minimizar os problemas que estamos a sofrer com o FMI. E mais, este país está na falência. Está na falência técnica. Temos visto e ouvido, aliás, até porque na semana passada, pela primeira vez, o Presidente da República veio ao público dizer que a situação econômica do país não está boa. Depois de muito tempo ter-se dito que o país estava a recuperar, a economia do país está a melhorar. E não sei até que hora. De todas as maneiras, tanto o xerife como os outros, a vida está a provar que as coisas não estão bem assim, porque estamos a ir cada dia mais baixo, por culpa daqueles que desviaram 2 mil milhões de dólares dos moçambicanos para fins que até agora nós não sabemos. Quanto a isso, continuamos a exigir a Procuradoria para que seja séria, célere, para esclarecer isso. O FMI está a fazer o seu trabalho, que o governo moçambicano está a pedir. Estamos a sofrer por causa aqui de 2 mil milhões que o partido, o governo de Suaz tirou no Estado. Doutor Runguane, gostava de ouvir a sua opinião. Não, bom, eu preciso de fato ir para as causas. Eu preciso lembrar que nesta mesma reunião foi decidida a indexação do pagamento de juros da dívida no gás. Isso é que não está a ser dito.
o FMI chegou a esta conclusão de que não há condições para se aumentar salários, porque no momento em que já devíamos estar a respirar com o gás foi desviado e roubado dos moçambicanos para pagar essa dívida criminosa. E eu penso que isto é grave e é muito importante que nós pensemos isto, sobretudo nesta época, que nós teríamos gás, que estaria a resolver os nossos problemas, estaria a aumentar salários, se calhar em 50%, 70%, mas isso não vai acontecer porque o gás foi indexado ao pagamento da dívida. Eu penso que o grande crime é este. Por que que no momento em que nós já temos recursos, que devíamos abrir mais escolas, devíamos abrir mais vagas, devíamos conseguir pagar melhores salários, devíamos injetar dinheiro nas empresas para criar emprego, por que que o gás está a ser roubado, está a ser indexado a uma dívida que não foi esclarecida? Portanto, parece-me que a grande questão é que qualquer professor, qualquer enfermeiro, qualquer funcionário público, qualquer trabalhador tem que pensar assim: não se pode aumentar salários em Moçambique porque o nosso principal recurso, que é o gás, foi indexado à dívida, ou seja, em vez de beneficiar aos moçambicanos, deve beneficiar aos credores. E nós temos esses credores com a pata nos nossos pescoços porque alguém roubou, porque alguém faltou à sua responsabilidade. Portanto, eu penso que são estes os grandes assuntos. Portanto, nós estamos a falar do FMI, parece que o FMI acordou, diz que é para nós. Não, o FMI é um banco que tanto circula pelo mundo a ajudar os países. Vimos o caso de Portugal, estava em baixo, em pouco tempo o FMI ajudou e saiu da crise. A Grécia já estava a sair, a Irlanda do Norte saiu da crise. Mas no nosso caso não. No nosso caso, em que havia recursos suficientes já por esta época, em que efetivamente podíamos respirar do alívio, podíamos aumentar os salários de forma folgada, podíamos dar uma injeção nas empresas. Isso não vai acontecer, porque efetivamente é triste dizer isso, o partido do SOAS e o governo que o suporta roubou-nos. Essa é a expressão correta. Ele passou a dizer, depois falar o dinheiro. Sim. Você não pode impor o país nesta situação. Então, nós estamos a tratar de coisas gravíssimas e tristes que vão nos afetar a nós e as gerações futuras. Portanto, não se trata de um problema do FMI, trata-se de um problema de governação. Trata-se de se ter indexado a dívida. Eu penso que, se calhar, o que nós devíamos estar a discutir de fato aqui é a indexação do gás na dívida. E estamos a falar daquela dívida criminosa que não obedeceu às leis, que não foi autorizado pelo Parlamento moçambicano, a única instituição que tinha o poder e o dever de fazer isto. E ninguém está a julgar isto, não está a acontecer nada disto. Essa é a questão. Quer se defender? Não quero defender nem a mim, nem ao governo em exercício, nem ao partido que eu represento. Quero apenas emprestar alguns esclarecimentos. E espero ter esta oportunidade de poder fazê-lo. Mas começar por dizer que eu compreendo que, do ponto de vista de calendário político-eleitoral em que nós nos encontramos, é especialmente compreensível que quem esteja na situação de oposição tenha, portanto, estes levantamentos, vamos dizer, emocionais para comentar estas matérias e, sobretudo, a tendência de colagem de outros assuntos nada a ver com aqueles que são colocados para debate, porque estamos naquela fase que em política se chama de vale tudo. Se eu puder dizer que há um macaco que morreu em virtude de ter morrido um outro macaco num outro país, se isso puder me dar ganhos políticos, vou usar. Portanto, compreendo claramente porque que os meus colegas do painel farão uso da confusão para explicar matérias tão óbvias como esta que coloca. Não resisto, entretanto, se me permitir, em recuar um bocadinho a fita, usou este termo aqui, porque para o benefício de alguém que me ouve e que acredita naquilo que eu falo, queria buscar, antes de entrar para esta questão do FMI, a questão que foi também amplamente comentada pelo colega do painel Magunice, relativamente a esta questão da culpa de uma instituição ou outra, relativamente aos atos preparatórios para a concorrência nos processos eleitorais que se avizinham. Queria esclarecer que nós temos em Moçambique uma Constituição
que abre espaço para a existência de partidos políticos. E temos depois uma lei de partidos políticos que regulamenta esta matéria da criação, funcionamento de um partido político. Dentre várias matérias, os requisitos para a constituição do partido político, mas essencialmente o que interessa para a conversa que trago, que é a continuação do que falamos antes, é o fato de que os partidos têm como sua principal fonte de financiamento os seus membros, que pagam as cotas, não estando vedado que o partido possa ter outros tipos de financiamentos, de amigos ou outras formas suas de promover uma ou outra situação, do ponto de vista de ações que visem angariar fundos. E é com base nesses fundos que os partidos se organizam para a sua participação em pleitos eleitorais. Portanto, não há paralelo em Moçambique de alguma vez ter havido um conjunto de cidadãos ou de partidos organizados, aqueles que conseguem colocar a máquina da sua mobilização e propaganda para a angariação de membros e a sua mobilização para pagar cotas, de alguma vez terem enfrentado alguma dificuldade para o tratamento do processualismo documental necessário para a participação numa eleição. Queria primeiro começar por fazer este pequeno esclarecimento. Em relação à questão do FMI, entendo o FMI como aquela instituição que serve como árbitro, digamos, do funcionamento financeiro dos países, não é? Que estão integrados neste sistema. Moçambique não escapa a isso, encontra no FMI um suporte, não é, para a sua regulação e regulamentação financeira. É no quadro deste papel de assessoria que o FMI tem feito que, percebendo de questões como o que é que nós temos produzido, qual é que tem sido o rendimento, qual é que é o nosso produto interno bruto, são estes pressupostos que são levados a cabo para perceber o que é que nós estamos a produzir e o que é que nós precisamos para colocar o país a funcionar. Dependendo da conclusão que se tira destas dinâmicas, vai-se fazer um tipo de aconselhamento ou outro. No caso, em função das conclusões que o FMI terá chegado, daquilo que encontrou no nosso cenário financeiro nacional, recomendou que para o próximo exercício não houvesse aumentos salariais até um certo limite ou que não houvesse um ou outro tipo de, digamos, de despesas. Eu acho que são conclusões propriamente normais, que resultam da leitura que é feita do status quo financeiro do país em que se encontra. E não tem muito que ver com as questões, como eu dizia inicialmente, que estão a ser forçosamente trazidas aqui para se construir uma imagem negra do governo ou do Partido Frelimo, que não tem absolutamente nada a ver com isto. Felizmente, como eu tenho dito, estando a aproximar um pleito eleitoral este ano e o outro para o próximo ano, há abordagens que quase que assustam os eleitores que se preparam para exercer o seu voto, quando eventualmente estivessem com uma intenção de se apropriarem de um projeto político diferente da Frelimo, quando os proponentes desses projetos usam muito de linguagem de arruaça e com muita emoção para fazer confusão na explicação de fatos académicos e tecnicamente facilmente explicáveis. Portanto, eu queria chamar a atenção é o fato de que temos que ter consciência de que estamos a falar para pessoas lúcidas e estas pessoas estão conscientes do trabalho que tem sido feito muito bem pela Procuradoria-Geral da República relativamente a esta matéria. Nem o próprio FMI, e é esta questão que se calhar deviam-se ter os meus colegas, tem estado a fazer referências acutilantes relativamente a esta matéria. Porquê? Porque está a acompanhar para o passo e de acordo com as recomendações que tem dado, qual é o trabalho que tem sido feito internamente. A abertura do governo para emprestar esclarecimentos sobre a questão das dívidas, rotuladas como dívidas ocultas, aquilo que tem sido o trabalho levado a cabo pela Procuradoria-Geral da República, portanto, está tudo à vista, está tudo na mesa. Agora, quem são essas pessoas que não estão a acompanhar tudo isso que está a acontecer e que continuam a recorrer aos primeiros argumentos usados a quando do início da abordagem sobre as dívidas, até hoje, continuam a usar argumentos que já foram ultrapassados em função do avanço em que nos encontramos nos processos de investigação e discussão destas matérias. Portanto, se calhar apelar à atualização pode ser um problema bibliográfico, eventualmente, de consulta de alguma série de instrumentos que pode levar a que a pessoa continue a referir-se a coisas que já foram ultrapassadas quando há novos materiais que podem ser usados para fundamentar um fato ou outro. Portanto, seria esta, se calhar, a abordagem que eu faria na explicação desse tema sobre o FMI. Eu gostava de saber, a redução dos gastos desnecessários nas contas do Estado podem ou não trazer um orçamento mais realista e, acima de tudo, equilibrado ao país, com vista a melhorar as contas públicas? Deputado Runguano. Isso depende de que gastos, não é? Depende de que gastos. Estás a falar de mordomias, se estás a falar de despesas. Falo mesmo nas contas do Estado. Sim, estamos a dizer que nas contas do Estado existe aquilo que é fundamental, por exemplo, que é o pagamento de salário, que devia estar nesta altura a ser aumentado e todas as projeções que eram feitas nos anos anteriores
indicavam isso, que nesta altura, portanto, teríamos o nosso PIB a crescer na ordem de 22%. Mas, pelo contrário, não só não cresceu até aí, como recuou. Portanto, dos 7% que tínhamos, agora estamos nos 3%, com tendência para recuar ainda mais. Portanto, quando estamos a falar das despesas do Estado, há que classificar que tipo de despesa está em causa. Portanto, não podemos cortar o direito à saúde, não é? Nós sabemos que temos problemas gravíssimos de transportes urbanos. Nós sabemos que temos problemas gravíssimos, por exemplo, das vias de acesso. Portanto, são despesas essas que não devem ser cortadas, antes, pelo contrário, deviam ser aumentadas. Todos sabemos que aquilo que um funcionário recebe, ou um trabalhador moçambicano, aquilo que é o salário mínimo, está muito aquém daquilo que seria estamos a falar de um pequeno rancho para uma família. Portanto, não há proporção entre as duas coisas. Portanto, o que devia acontecer é este tipo de despesa sofrer incrementos. E num cenário de boa governação, efetivamente já estaríamos a respirar de alívio, já estaríamos à vontade. Mas isso não aconteceu porque houve um rombo financeiro. Portanto, para além da incapacidade governativa, houve efetivamente, provado, reconhecidamente, um rombo financeiro. É por isso que estamos a chamar a coleção, até o meu colega Soares fez essa, portanto, a Procuradoria não entra em situações de boa governação, entra quando há roubos e há crimes. E é porque, de fato, houve roubos e crimes que agora estamos a falar na governação econômica da necessidade portanto, da Procuradoria punir aqueles que roubaram. Agora, qual foi a grande consequência deste roubo? A grande consequência deste roubo é que aqueles que são os recursos produzidos em Moçambique, nomeadamente o gás, que era o recurso mais promissor, foi indexado exatamente nesta reunião com o FMI, e isso é que o colega Soares não quer dizer, quer esconder, não sei a soldo de quem, portanto, que o FMI, portanto, os credores moçambicanos concordaram em indexar o gás, de outras palavras, aquilo que vai ser produzido agora do gás, em vez de entrar no orçamento do Estado para a saúde, para a educação, para os transportes, para as estradas, para a água, não. Vai para os credores. Isto é que é gravíssimo. Ou seja, as nossas riquezas agora não vão beneficiar a nós, nem as gerações vindouras. É para pagar uma dívida. E as pessoas que roubaram este dinheiro, as pessoas que prevaricaram, são conhecidas. As sobrefaturações que foram feitas são conhecidas. Então, parece-me que, efetivamente, o que nós estamos a assistir da questão da austeridade, a austeridade é salutar em qualquer Estado, se é para cortar aquelas gorduras desnecessárias, porque os dinheiros públicos é mesmo para despesa pública e não para despesas que são criadas para locupletar um grupo de criminosos. Portanto, parece-me que a questão não é estarmos contra o rigor das contas públicas. Não, a questão é não se permitir que, efetivamente, o nosso dinheiro, como está a acontecer, em vez de servir para as ruas, para o transporte, vá para pagar credores e quem roubou esteja a engordar e pode ver até os debates de televisão orgulhosos. Muito bem, ficou o essencial. Muitíssimo obrigada aqui a todos os convidados por esta análise que fizemos aos 3 temas. Nós vamos dar seguimento às notícias aqui no Noite Informativa. Indicação